Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, vamos revisar o capítulo 4 sobre múltiplos e divisores de um número natural. Ou seja, a gente vai relembrar, conceitos associados aos múltiplos, aos divisores, aos critérios de divisibilidades e também relembrar como que a gente identifica um número primo. Bora começar? Nosso estudo se inicia na página 119, o que estudei. Vamos fazer um pequeno resuminho sobre esse capítulo. Então, acompanhando aqui a leitura, nós temos a seguinte afirmativa: os múltiplos têm algumas características em comum. O zero é múltiplo de todo número natural, tá? E todo número natural é múltiplo de si mesmo. Então, acompanhando a videoaula, você já pode ir preenchendo as lacunas, tá ok? Então, por exemplo, se eu perguntasse a vocês quais são os múltiplos do número 2, então você ia começar pelo número 0, tá? Aí seria 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai, infinito, tá? Assim como os números naturais são infinitos, os múltiplos também são infinitos, tá? Já os divisores já é diferente, olha. Os divisores têm algumas características em comum. O número 1 é divisor de todo número natural, ou seja, qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, ao contrário do que vimos agora há pouco nos múltiplos, o conjunto de números divisores não tem o zero, tá bom? E todo número natural diferente de zero é divisor de si mesmo, tá? Existe uma videoaula aqui no canal, se vocês acharem necessário, vocês podem estar recapitulando, tá bom? Mas, por exemplo, se eu perguntasse quais são os divisores de 24, basicamente é você saber que números dividido por 24 dá uma divisão exata, ou seja, será que existe 24 na tabuada desses números? Você começa pelo 1 e depois vai indo. Então, por exemplo, os divisores de 24 seria 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Ó, termina sempre no número de origem. E se você fizesse essas divisões, daria uma divisão exata, ou seja, com o resto zero, tá ok? Agora, dando sequência, a gente vai falar sobre os critérios de divisibilidade. Lembra que a gente também viu esses conceitos? Por exemplo, um número natural é divisível por 2 se ele for par, ou seja, se o número terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Um número natural é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Já um número natural é divisível por 5 se o algarismo das unidades for 0 ou 5, ou seja, se terminar em 0 ou 5, você pode afirmar que trata-se de um número divisível por 5. E um número natural é divisível por 10 se o algarismo das unidades for igual a 0. Então, bem fácil também, tá? E nesse capítulo, para finalizarmos, a gente também aprendeu o conceito de número primo, que é o seguinte: um número natural é primo quando tem apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. Se o número natural maior do que 1 não é primo, então ele é composto, tá? Então, a gente viu, por exemplo, que o número 2 é o único número primo par, os demais não são. Vocês lembram o conjunto dos números primos? A gente começava pelo 2, depois 3, 5, 7 e assim ia, tá ok? E a gente também pode fazer algumas análises com relação a isso. Acompanhando aqui, 7 é divisível apenas por 1 e 7, logo, ele é um número primo. 8 é um número par e eu falei que só o 2 era primo, né? Então, 8 é divisível por 1, 2, 4 e 8. Logo, 8 é um número composto, ele não pode ser um número primo, porque ele não tem apenas dois divisores, né? 1 e ele mesmo, quantos ele tem? Ele tem ao todo 4 divisores. Então, por hoje é só, pessoal. Agradeço a participação de todos e não deixem de fazer a correção das atividades propostas para esse capítulo. Ótimo dia de estudos e até a próxima, pessoal!